Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. As novas comunidades são grupos de católicos que surgiram após o Concílio Vaticano II e que se caracterizam por uma forma de vida consagrada com um carisma próprio, forte vida de oração e o ardor missionário. Recebo a coordenadora da Comissão para as Novas Comunidades, o Regional Sul, Lucimar Mazieiro. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma alegria para a gente estar aqui. Sabemos que isso é uma oportunidade muito grande para as novas comunidades também serem um pouco mais conhecidas e aproveitar esse momento de graça que nós estamos vivendo. Então vamos divulgar as novas comunidades explicando. Eu falei que elas surgiram no Concílio Vaticano II, mas como que elas foram se espalhando? Bom, aqui no Brasil, a maior parte das novas comunidades, elas surgiram a partir desta experiência do batismo no Espírito Santo, ligada aí toda essa corrente de graça, como o Papa Francisco resgatou, né, essa expressão das correntes de graça, é uma expressão carismática, né? Então, muitas das novas comunidades aqui do Brasil, elas nasceram a partir dessa experiência do batismo no Espírito Santo, que foi assim pós-concílio mesmo, a partir ali daquela experiência vivida dos grupos de oração, né? Temos sim comunidades novas que nasceram a partir de outras experiências, mas aqui a maioria foi a partir dessa experiência nos grupos de oração. A senhora falou do Papa Francisco, conta pra gente como que foi no pontificado do Papa, o que ele fez para as novas comunidades, o que mudou, conta um pouquinho sobre esse período pra gente. Na verdade, até o pontificado do Papa Francisco, nós tínhamos assim, pensando em expressões carismáticas, havia um escritório internacional ligado à renovação enquanto movimento eclesial, o ICLES, e um próprio para as novas comunidades, o Catholic Fraternity. O Papa Francisco, ele traz a novidade de unir esses dois escritórios, unir essas duas expressões num só serviço. E aí, então, com ele surge o Caris, né? Foi em Pentecostes de 2019 que, então, é instituído o Caris. E a partir do Caris, todas essas expressões, não somente as novas comunidades, mas todos os outros grupos da expressão carismática vão se organizando nos seus países e isso também aconteceu aqui no Brasil. Né? Então, em outubro de 2019, começa ali o conselho do Caris aqui no Brasil e dentro desse conselho existe uma comissão específica para as novas comunidades, tendo em vista a grande expressão das novas comunidades no Brasil, né? E aqui também nós temos já comunidades até de reconhecimento pontifício, como é o caso da comunidade Canção Nova, comunidade Shalom, né? E outras comunidades mais novas que também sentiram aí esse chamado, esse apelo do Espírito Santo a partir dessas experiências carismáticas também. Então, se em algum lugar tiver alguém querendo montar, como que surge uma nova comunidade? Como essa pessoa aqui no Brasil chega até o Caris? Explica detalhadamente pra gente, aproveitando esse espaço que a senhora falou que muitas vezes as pessoas não sabem o que é, não conhecem. Então, vamos explicar o beabá para quem está assistindo o Rede Vida Serviço. Vamos lá. O nascer de uma nova comunidade se dá por um operar do Espírito, né? É um chamado específico que o Espírito Santo realiza na vida de uma pessoa, onde a partir daquela pessoa, do seu jeito de ser, tem ali um carisma próprio e as pessoas que sentem também esse chamado para viver daquela forma, daquele estilo de vida, vão se reunindo também, né? E, por exemplo, aqui no Brasil, hoje, nós temos muitas comunidades novas mesmo, né, que estão nascendo e às vezes elas já nascem querendo fazer algo por causa de uma missão específica. Na verdade, quando o Espírito Santo suscita uma nova comunidade, ele suscita para a gente primeiro viver aquela experiência fraterna, né? Viver aquela experiência como a gente vê, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, né? De fraternidade, de espiritualidade e de missão também. Vamos dizer que isso seria um tripé para a vida comunitária, né? Aqui no Brasil, a partir do Caris e com a Comissão Nacional das Novas Comunidades, nós lançamos um cadastro, né? Justamente para a gente poder encontrar onde estão
quem são, né? E a partir desse cadastro, a gente foi separando por regionais, né? De acordo com a divisão da CNBB aqui no Brasil. E aí, em cada regional, nós temos uma pessoa responsável. No caso do Regional Sul, sou eu. E aí, então, todas as comunidades desse regional que são cadastradas ali na Comissão Nacional chegam para mim e aí eu vou mantendo contato com eles e a partir deles encontrando os outros também, né? Então, quando a gente encontra uma nova comunidade, a gente quer também ouvir a história daquela comunidade, como surgiu, aí vem assim essa proximidade e é assim, é algo muito rico, né? Porque a gente vai vendo assim o quanto que realmente nós somos uma primavera na igreja, como dizia São João Paulo II. A senhora falou várias coisas interessantes e já estão surgindo várias perguntas aqui, questionamentos da minha cabeça, vou dividi-los aqui. Primeiro, o que é o carisma? O carisma é a ação do Espírito Santo, ele é dado em prol de uma obra de evangelização, né? É muito difícil a gente definir o que é o carisma, porque, por exemplo, eu também sou fundadora de uma nova comunidade. Qual é? A comunidade Presença. Mas na minha cabeça nunca estava fundar uma comunidade. Ao contrário, eu achei que eu fosse fazer parte de uma, porque eu sentia o chamado para viver aquela vida em comum, aquele estilo de oração, aquele estilo de evangelização, né? E de repente eu me vi ali como alguém que estava iniciando uma comunidade nova, né? E aí eu descobri que o carisma que o Espírito Santo dá àquela comunidade, na verdade, é uma resposta providencial dele para aquela situação que no momento a igreja, a sociedade precisa, né? Então, se a gente olhar a história da igreja, nós vamos ver que em todas as fundações o carisma foi e é uma resposta providencial para que aquele povo seja alcançado pelo amor de Deus, pela sua misericórdia, né? Pela obra restauradora que Deus tem para fazer. Então, cada nova comunidade tem o seu carisma. Tem o seu carisma, isso mesmo. Aí a senhora montou a sua nova comunidade e a senhora falou que é um estilo de vida. No que se diferencia esse estilo de vida dos demais católicos, leigos que frequentam a igreja? O que é essa diferença? Porque a senhora falou assim, participar de uma comunidade é uma escolha de vida, um jeito de vida. O que é esse jeito de vida? Quem participa de uma pastoral, de um movimento, aquela pastoral, aquele movimento vai dar para aquela pessoa um jeito próprio para ela ser igreja ali. Porém, eles vão se encontrar talvez semanalmente, eles vão ter ali nas suas reuniões um jeito de ser, né? E nas novas comunidades, por que a gente fala que isso é próprio, que é um estilo de vida? Porque o carisma, ele vai acentuando o estilo de vida daquela comunidade, né? Aonde ela vai atuar, com quem ela vai atuar e as pessoas assim, que formam aquele grupo também. Por exemplo, hoje, dentro das novas comunidades, se você olhar, nós temos uma consagração de vida, que é diferente da vida religiosa. Se você olhar para a vida religiosa, você vai ver os institutos masculinos, os institutos femininos. Nas novas comunidades, não, nós temos vocação masculina e vocação feminina dentro do mesmo carisma e, inclusive, já dentro da vocação masculina e feminina, aquelas que são chamadas a viver o matrimônio, aquelas que são chamadas a viver o celibato e aqueles que são chamados também a ser um ministro ordenado, um sacerdote dentro da vida da igreja. Na maioria das novas comunidades, na maioria, ela foi fundada por um leigo. Né? Coisa que também a gente vê que, ao contrário das vocações religiosas, né, a maioria foi fundada, às vezes, por pessoas que já tinham ali como um ministro ordenado, né? Tem também aquelas que não eram, mas nas novas comunidades o ponto forte é o leigo. Ele que tem atuação. Isso. Ele que é o central. No Regional Sul,
A senhora é a coordenadora. Conta pra gente como que estão os trabalhos, qual que é a dinâmica. Tá. Hoje nós já encontramos dentro do regional mais de 200 comunidades novas, né? Que se cadastraram, mas nós sabemos que o número é bem maior do que esse, tá? Nós começamos o trabalho em 2020 e a partir dali a gente foi chegando de diocese em diocese, descobrindo ali se tinha comunidade nova, quem era essa comunidade, fomos motivando eles também a se cadastrarem, né? E aí nós percebemos a necessidade de começar a estar mais próximos. O que a gente fez? Logo em seguida veio a história da pandemia, né? A gente não podia se reunir presencialmente. A forma virtual era a maneira com que a gente iniciou as nossas conversas, as nossas reuniões, aí uma comunidade chamava a outra. Quando tudo isso passou, nós começamos a fazer encontros fraternos com as dioceses próximas, porque o nosso estado ele é atípico, né? Nós temos aqui hoje 43 dioceses. Sim. Imagina reunir todas essas novas comunidades, dá um congresso. É um estado muito grande. Então, o que nós fazemos no início? Fomos fazendo as reuniões pelas províncias, pelos subregionais, né? Então, eram encontros menores, era um encontro de um dia, onde nós tínhamos uma manhã de espiritualidade, de pregação, e depois a gente se dividia para pequenos grupos de partilha mesmo, partilhar a vida. E ali nesses encontros, eu sempre ficava no grupo que estavam os fundadores das novas comunidades ali, né? E ali, essa escuta, essa proximidade também foi trazendo para a gente os desafios que a gente tem para enfrentar, né? E graças a essas partilhas, nós percebemos pelos desafios que a gente precisava também trabalhar algum tipo de ajuda um para o outro, tá? E aí começamos a fazer simpósios. Fizemos simpósios de estatuto, fizemos simpósios de formação, né? E esse ano é que nós vamos fazer um congresso com todo o regional, porque a gente acredita que agora também já era o momento de fazer um encontro assim, com essa característica. Esse congresso? Sim, nós vamos fazer congresso dia 6 e 7 de setembro, né? Vai ser na Diocese de Santo Amaro. E é interessante, porque até a escolha do local, ele se deu por quê? Nós temos hoje um mapeamento de todas essas novas comunidades e vimos que ali, naquela região da Arquidiocese de São Paulo, que compõe aquelas dioceses vizinhas, ali está concentrado o maior número de novas comunidades que nós temos aqui no regional. Então, vamos fazer o congresso lá em Santo Amaro, na Uniítalo, e se Deus quiser, vai ser uma bênção. Será assim? Qual que é o olhar de vocês, o trabalho de vocês em prol da justiça social? Tem algo que vocês desenvolvem? Tem esse cuidado? Olha, nós temos, a maioria das novas comunidades tem um trabalho ligado a uma obra social, né? Mesmo as comunidades que não são comunidades de vida, às vezes os membros de aliança também já prestam algum serviço ou ligado a uma paróquia, a um bairro mais carente, né? Presta serviço assim, mas hoje a gente vê as novas comunidades presentes nos trabalhos de fortalecimento de vínculos com crianças e adolescentes, casas de acolhidas, casas de apoio, ligadas assim à área da saúde, da educação, né? Vemos assim, por exemplo, o nosso país é praticamente um continente, né? Então, quantas novas comunidades nasceram numa localidade, prepararam seus missionários ali e eles foram enviados a regiões do nosso país que são regiões mais necessitadas, mais carentes da própria evangelização, e hoje ali também, por esse trabalho realizado, vai se devolvendo para eles a dignidade humana, melhores condições de vida, um aprofundamento maior na fé, tá? Então, assim, as novas comunidades têm sim contribuído muito para muitos trabalhos ligados à parte das obras sociais. O papel da missão. Qual a alegria de poder estar numa missão, participar numa missão? A senhora acredita que ganha mais quem é missionário ou quem acolhe o missionário? Todo mundo ganha, porque
quando você acerta a sua vocação, você é feliz naquilo que você faz. Sabe, o Catecismo da Igreja Católica, ele vai ensinar para a gente um caminho para a missão. E esse caminho é um caminho muito bonito, porque ali você vive a obediência, tendo como modelo Cristo, o obediente. Você vive ali o serviço, porque você é uma igreja em saída, você se doa para o outro e isso não é pesado para você, porque você ama. Você vive a pobreza, porque não tem como você ser um missionário e estar apegado a muitas coisas. Você precisa desapegar-se de si mesmo, né? Então, quando a gente fala na pobreza, a gente fala nesse sentido de desapego. E muitas vezes no campo de missão, você toca no Cristo pobre, mas você vive totalmente desapegado de muitas coisas que às vezes até te aprisionava. E uma outra coisa que a gente vive e que muitos às vezes não conseguem dar esse passo, que é o que o catecismo fala da imolação de si mesmo, né? Porque o que o Cristo fez, o que Jesus fez por nós? Ele se entregou plenamente por nós, né? Então a missão ela é um leque muito grande, porque ora você está ali no ambiente mais simples e mais pobre que tem, né? Mais assim necessitado, ora você está num outro ambiente onde você às vezes até está como destaque, mas você não se sente esse destaque. Você sabe que quem está ali para ser visto, conhecido e amado é aquele que é o Senhor da sua vida, Jesus Cristo. Então, isso se vive nesse âmbito da consagração das novas comunidades realmente como uma vocação. Mas todo mundo tem essa vocação, tem esse perfil para ser um missionário, uma missionária? Todo batizado tem um chamado específico, né? Agora, para viver um carisma, é um chamado próprio para aquele carisma, né? Assim como o casal, vamos falar em estado de vida, né? Quem é chamado ao matrimônio vai viver a sua vocação ao matrimônio com aquilo que são as grandezas e também aquilo que são os desafios. Tem a cruz ali no matrimônio também, mas tem a riqueza, né? Assim também aquele que tem esse chamado missionário. Eu falo que é o sangue na veia do missionário mesmo, né? Então, não são todos que têm esse chamado de ir para uma missão ad extra, por exemplo. Vamos falar dos jovens. Como que a nova comunidade conversa, se conecta com a juventude? Olha, é jovem que evangeliza jovem ali nas novas comunidades, né? Mas eu vou voltar a falar para você sobre a questão do estilo de vida. A gente vê muitos jovens serem atraídos para essa vida das novas comunidades por causa daquilo que a gente tem como regra de vida, como disciplina, como rotina, sabe? Como busca de santidade, mas ao mesmo tempo como respeito daquilo que é aquele momento na vida do jovem. É desafiador? É sim, claro que é desafiador. Em todos os âmbitos da evangelização, nós temos desafios, com os jovens também, né? E hoje, na gama de vida do jovem, a gente vê muitos atrativos para ele. Mas você já imaginou o que é um jovem que tem uma experiência de Deus, que toca assim, que é tocado na sua vida por um carisma e de repente ele se encontra num campo universitário? Olha o profissional que esse jovem pode ser dentro da sociedade, olha a diferença que ele pode fazer. Então, uma nova comunidade também incentiva e também motiva os seus jovens a estudarem, a conhecer mais de Deus, a conhecer mais a sua igreja, a viver a sua identidade, né? Tem uma frase que Santa Catarina de Sena diz, que até o Papa João Paulo II, ele trouxe para uma jornada mundial da juventude, né? Se fordes aquilo que deveis ser, levareis fogo ao mundo inteiro. Então, o jovem, ele precisa ser jovem.
E quando esse jovem tem uma experiência de Deus na sua vida, nada segura ele. As novas comunidades evangelizam através das redes sociais? Sim. É uma ferramenta importante? Sim, claro. Nós temos novas comunidades que trabalham com essa parte específica da TV, do jornalismo, né? E todas elas. Hoje, qual é o grupo que não está inserido nessa dinâmica das redes sociais, das mídias? O que a gente precisa realmente trazer para si é compreender que esse meio de comunicar-se também é um meio para salvar. Que lindo! Né? É um meio de salvar, é um meio de levar as pessoas também a conhecer a verdade, né? Porque o que é o Evangelho? É o anúncio da Boa Nova. Então, através das redes sociais, através de todo o campo da comunicação, nós também podemos dar esse grande anúncio das boas notícias, da Boa Nova. Nós estamos terminando, Lucimar. Deixa um recado para quem acompanhou a nossa entrevista. Eu só tenho que agradecer a Deus mesmo por aquilo que Ele tem operado na vida de todos os que são chamados a ser uma nova comunidade. E eu quero deixar aqui o meu convite, né, para todos aqueles que nos ouvem agora e que de repente conhecem uma nova comunidade. Quem sabe se fazer presente no nosso congresso, que vai ser agora 6 e 7 de setembro. E aquelas comunidades que de repente estão nos ouvindo e ainda não se cadastraram pelo serviço de comunhão Cáris Brasil, que façam o seu cadastro, né? E é assim que a gente possa se abrir para viver um tempo de comunhão, para viver realmente aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. E agradecer vocês também, viu? Muito obrigada. Muito obrigada por tudo e até mais. Amém. Este foi o Rede Vida, serviço sobre novas comunidades. A gente se encontra no próximo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.